Pessoal, com relação a uma denúncia realizada no CRM, onde o médico tem que apresentar a sua defesa e, obviamente, apresentar as suas provas, né? Sejam elas documentais, testemunhais, de repente um laudo pericial. Vejam só, com relação a uma sindicância no CRM, existem aspectos específicos onde o médico pode conseguir apresentar essas provas por convencimento, junto, obviamente, de acordo com aquela apresentação de defesa, né, de convencimento da parte técnica, tanto médica quanto jurídica, que possa possibilitar a absolvição do médico. Mas no aspecto legal, com relação às provas em que ele pode apresentar em uma sindicância, existem algumas limitações onde o médico ele está impedido de, por exemplo, apresentar uma prova testemunhal, que isso, na verdade, só é cabível a partir de um processo ético-profissional, da mesma forma, uma requisição de câmara técnica, né, onde médicos conselheiros do Conselho Regional de Medicina, onde ele possua a sua inscrição profissional, possam averiguar de fato com relação àquele caso específico, né, um ato médico, um procedimento cirúrgico, enfim, especificar com relação àquilo que ele acabou realizando, se foi certo ou errado, ou, enfim, colocar questões pormenorizadas daquilo que ele acabou realizando de atendimento médico. Então, com relação às provas específicas em sindicância, eu sempre recomendo que o médico se atente à base documental, né? Então, com relação, por exemplo, à questão de publicidade médica, tudo aquilo no tocante a que comprova e que possa dar para o médico uma demonstração de boa-fé na sua participação, onde ele quis demonstrar, de repente, apenas conhecimento ou, de repente, passar informações didáticas aos seus pacientes, à sociedade em geral. Com relação a procedimentos médicos, né, pode ser cirúrgico ou não, com relação ao prontuário médico, com relação ao termo de consentimento informado, até mesmo com relação ao próprio contrato, né? Muito embora o contrato médico com paciente não seja uma prova técnica ou de repente alguma questão específica que demonstre naquela questão do que o médico realizou com o paciente, até porque isso é uma questão muito mais contratual do que, de certa forma, específica da relação médico e paciente, o médico pode apresentar. Mas existem limitações em uma sindicância onde o médico, nessa situação, ele não consegue apresentar, infelizmente, porque não é cabível, de acordo com, enfim, com as normas processuais preconizadas pelo Conselho Federal de Medicina. Então, o médico, nessa situação com relação à sindicância, e por isso que eu digo que é uma situação muito importante e peculiar e bem delicada, onde o médico ele precisa apresentar de todas as formas elementos que possam convencer, né, o conselheiro ou os conselheiros, né, afinal de contas isso vai ser levado para uma votação para instauração ou não, né, de um processo ético profissional, que o médico possa apresentar os seus convencimentos, né, com relação à base técnica, médica e com relação também à base processual jurídica e com relação também aos elementos jurídicos, do convencimento de que ele não acabou gerando nenhum tipo de infração ética profissional. Mas com relação às provas específicas, infelizmente, em sindicância, ele não consegue gerar nenhuma prova técnica, né, a não ser que, obviamente, terceirize um laudo pericial, que eu acho desnecessário, uma vez que os conselheiros acabam gerando isso em um processo ético-profissional por uma câmara técnica, da mesma forma que ele não consegue gerar uma oitiva de testemunhas, ele mesmo não consegue depor, a não ser a apresentação específica de defesa, né, pormenorizada, formalmente, por escrito. Então, é muito importante que o médico consiga apresentar isso para conseguir, por óbvio, aí, a sua absolvição.